Gênesis capítulo 45, versículo 8. Podemos ler? A palavra do Senhor diz assim: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Vou ler mais uma vez. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Senhor, nosso coração está preparado para receber da Tua palavra. Senhor, que estejamos como uma terra fértil para receber da semente da Tua palavra nessa noite. E que tudo aquilo que for ministrado neste altar venha encontrar lugar e espaço em nós, para que nós possamos ver a Tua palavra germinar e frutificar nas nossas vidas, no nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, porque hoje eu não poderia estar comemorando meu aniversário em lugar melhor. A Tua palavra diz que um dia em Tua presença vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E eu estou aqui hoje, Pai, celebrando mais um ano de vida, cumprindo o chamado do Senhor para a minha vida, na Tua presença e na Tua casa. E eu te louvo e te peço, usa a minha vida no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. E quando você se assentar, eu quero que você olhe para essa irmã que está do seu lado e fala assim: Deus está te habilitando. Agora fala para a irmã do outro lado, deixa ninguém sozinho não. Deus está te habilitando. Mas o processo de habilitação de Deus, ele exige etapas. Amém? Nós acabamos de ler aqui o final da história de José, um versículo que José compreende. Não foram vocês que me trouxeram para cá, foi o próprio Deus. É fácil a gente contar uma história quando a gente já conhece o final dessa história, principalmente quando o final da história é bom. José terminou governando no palácio. Só que a vida de José não foi sempre no palácio sendo governador. Porque Deus tinha um processo de habilitação com José, minha irmã. E Deus também tem um processo de habilitação com você. E nessa noite o Espírito Santo vai te dar clareza diante de alguns processos, diante de algumas fases e diante de alguns momentos que você enfrenta. Você vai compreender: Deus está me habilitando. E a história de José, ela também vai começar muito bonita, lá no capítulo 37. José era um menino de 17 anos. José era preferido do papai. José era diferenciado. O cuidado com José era diferente. José tinha uma túnica diferente. A túnica de José não era de qualquer cor. A túnica de José era toda colorida. José se destacava entre os seus irmãos. E no capítulo 37, a gente vai ver um menino jovem de 17 anos que vai receber uma revelação de Deus sobre o plano eterno, o plano de Deus para a vida dele. E o capítulo 37 vai narrar que José teve sonhos. E os sonhos, os feixes de trigo dos irmãos se curvavam ao feixe de trigo dele.
o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Olha que coisa linda. Você com 17 anos, você ter um sonho desse nível, Deus te revelando qual seria o futuro dele para a sua vida. José ficou o quê? Orgulhoso, acredito eu. José não conseguiu se conter. Não, eu preciso falar. José na mesa, imagino eu no dia seguinte, olha, vocês não sabem o sonho que eu tive. Eu sonhei que vocês, os feixes de vocês, se curvavam diante do meu. E depois ele compartilha também que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam. E até o pai dele falou assim: José, que sonho é esse? Calma. A gente só compartilha um sonho nesse nível porque a gente de fato olha e acredita. Olha só o que Deus vai fazer comigo. Vocês estão vendo aonde Deus vai me levar? Só que aquele menino de 17 anos, encantado com a promessa, não fazia ideia que promessa tem um caminho a ser percorrido. E aquele menino conta para seus irmãos. E imediatamente os irmãos de José já começam a ter um ciúme dele. Olha só, esse menino já é preferido do nosso pai. Esse menino já se veste diferente. Agora ele vem falar para mim que nós, irmãos mais velhos, vamos nos curvar para ele? Ah, quem José está pensando que ele é? E José, com uma imaturidade, pensou que aquela revelação da promessa, do plano de Deus para a vida dele, fosse ser algo simples, fosse acontecer amanhã, ou fosse algo que ele deveria compartilhar, talvez não, mas se ele não compartilhasse também, ele não ia viver os processos que precisava. Então ele vai e compartilha, porque ele não tinha compreensão que você vai sair daqui tendo essa noite. Às vezes a gente acha que a promessa que alguém revelou para você, a palavra que Deus entregou para você, o propósito que Ele revelou para o seu futuro, é para a gente se orgulhar. Mas é diferente, minha irmã. Deus revela o seu futuro para sustentar a sua fé no presente. E sabe como que você vai compreender isso? Deus não nos mostra o futuro que Ele tem para mim e para você na intenção de nos evitar a dor de chegar até lá, não. Ele nos mostra o que Ele tem para nós no futuro, para que na caminhada você tenha para onde olhar. Só que às vezes Deus revela para a gente o que Ele tem, a gente acha que é para se orgulhar. Minha irmã, você é mulher de Deus, Deus tem propósito para a sua vida sim, mas aquilo que Deus te revelou é para te sustentar no meio do caminho, quando você estiver caminhando e enfrentando os seus processos. Porque se Deus nos mostrasse como seria o caminho, a gente ia desistir. A gente olhar para Deus e falar assim: Senhor, muito obrigada, o futuro é lindo, mas o presente não vai ser legal não. Então me deixa aqui na minha vidinha, do meu jeitinho, porque eu não vou ter estrutura para chegar até lá. Mas Deus te revela o seu futuro, porque Ele sabe que você vai percorrer um caminho, e nesse caminho você precisa ter uma promessa para se apoiar. Sem visão da promessa, eu entendo, os processos iriam nos esmagar. Mas a revelação do seu processo não é para você se apegar com orgulho,
mas se apegar com uma fé, acreditando, eu sei para onde Ele está me levando. O caminho parece até contrário, não condiz, mas eu sei para onde Ele está me levando. A revelação da promessa de Deus para a sua vida, minha irmã, é um combustível para a sua fé. E deixa eu te falar algo. Os sonhos que Deus colocou no seu coração, Ele mesmo semeou aí dentro. Ele mesmo semeou sonhos dentro de você. Ele mesmo plantou sonhos dentro de você. Mas você vai precisar caminhar olhando em direção à promessa e não se apoiando no seu presente. Tem mulher aqui que tem palavra de Deus sobre a vida dela. Pastora, Deus já me mostrou, Deus já me confirmou, eu tenho um chamado na minha vida. Mas o cenário não está combinando com o que Deus disse que eu viveria. Minha irmã, não olha para o seu cenário atual. Não põe o teu coração e os teus olhos no agora. Põe os teus olhos na promessa de Deus para a tua vida. Porque é essa promessa que vai te sustentar na caminhada. E algo me chama a atenção em José. Porque agora, o menino predileto do papai, você vai entender agora, conta para os irmãos. E os irmãos tramaram contra a vida daquele rapaz. Eles falaram, olha, vamos matar. Mas aí um irmão mais velho, não vamos matar ele. Não vamos sujar a nossa mão com o sangue inocente do nosso irmão. Vamos jogar ele no poço. E assim José, aquele menino de 17 anos, que carregava uma linda promessa sobre a sua vida, foi pego pelos seus irmãos. Foi lançado numa cisterna, num poço. E ali ele foi vendido para um povo estranho para ser escravo neste lugar. Aí agora eu imagino aquele menino que há tempos atrás havia tido uma revelação de Deus sobre a vida dele, olhar para ele agora que viu feixe se curvando, sol e lua se curvando, ele dentro do Egito, sendo escravo daquele povo. Você consegue imaginar como que isso deve ter sido esmagador na mente daquele rapaz? Você consegue olhar e imaginar que ele há pouco tempo atrás estava projetando coisas grandes sobre a sua vida, e agora ele olha para ele e se vê dentro de um cenário que não condiz com nada daquilo que ele teve uma revelação de Deus? Porque quando Deus entregou, e eu volto a repetir isso para você, quando Deus entregou aquela revelação do futuro, não foi para ele se orgulhar naquele momento. Era para quando ele estivesse lá no Egito, servindo como escravo, dentro de uma realidade totalmente diferente daquilo que Deus já havia mostrado, ele conseguisse continuar acreditando na promessa de Deus para ele. E eu acho lindo que José vai para lá, José vai ser escravo, José vai ser caluniado. Quando ele era mordomo, vai ser preso inocente, vai passar tempo na prisão. Mas eu não vejo José em momento algum agora tentando convencer as pessoas daquilo que Deus havia prometido a ele. Ele agora teve uma consciência. Deus vai cumprir, eu creio. Ele era um homem temente a Deus.
A palavra vai dizer que Deus caminhava com José. Tudo que José fazia dava certo. Tudo que José fazia era admirável. Ele continuou com seu caráter íntegro no Senhor. Mas ele me admira porque ele não tenta em momento algum convencer as pessoas: olha, eu estou aqui, mas Deus não tem isso para a minha vida. Porque ele sabe que Deus vai cumprir a palavra no tempo certo. E ele foi simplesmente vivendo a sua vida. E minha irmã, existe algo poderoso em você continuar vivendo a sua vida. Porque tem mulheres que recebem uma palavra de Deus e elas não conseguem mais viver a sua vida. Elas são tomadas por um sentimento de ansiedade. Eu preciso viver tudo aquilo que Deus diz. Minha irmã, aquieta seu coração. No tempo certo Ele vai fazer aquilo que Ele disse que você iria viver. Porque quem carrega uma promessa de Deus não precisa forçar portas. É só permanecer fiel, que o resto o céu cuida. Só que quando o cenário é contrário, a gente se desespera. A gente não consegue esperar. A gente olha e não, eu preciso de ajuda. Não é isso aqui que Deus tem para mim, não. Como que vai ser amanhã? E agora aquilo que era para te fortalecer na caminhada começa a te enfraquecer. A promessa que era para te fortalecer, ela te enfraquece. Tem um tempo certo, determinado para você viver tudo aquilo que o céu disse para você. Calma, minha irmã, o céu está trabalhando a seu favor. Você não precisa guerrear e batalhar no seu braço. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes eu recebo mulheres que dizem: pastor, eu estou esgotada. Só vive, minha irmã. Pastor, eu não aguento mais. Só vive. O convencimento não é com você. Quem vai trabalhar não é você. Só continua sendo fiel a Ele, que o céu está trabalhando a seu favor. Você não precisa todo mês ficar fazendo teste de gravidez para saber se já engravidou. Você não precisa todo mês todo dia ficar. Você tem que ir na igreja, marido. Olha como que está a sua vida. Você não precisa fazer isso. Você precisa descansar que o céu está trabalhando. Mas a promessa que era para nos sustentar se torna, às vezes, um problema na nossa mão. Porque a gente quer ter pressa. Está ansiosa, está sem dormir, porque, pastor, eu estou preocupada com o diagnóstico. Minha irmã, vai vivendo. Pastor, mas o médico diz: vai vivendo. Mas, pastor, o exame... vai vivendo, o céu está cuidando de você. Mas pastora, como que vai ser? Minha irmã, vai vivendo. Você só precisa continuar caminhando. O resto é com Ele. Para de viver cansada, afoita, desesperada. Está desesperada por quê? Você já sabe que tem coisa que não depende de você, então descansa. Se ajoelha, ora: Senhor, eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, e eu descanso no Teu colo, Pai, porque eu sei que o Senhor está cuidando da minha história. Isaías 46, versículo 9 e 10 vai dizer assim: lembre-se daquilo que aconteceu no passado, pois eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro como eu. Só eu posso contar a você o que vai acontecer no futuro, antes mesmo que aconteça. Tudo que eu planejo, olha que coisa linda.
tudo que eu planejo acontece, porque faço tudo o que desejo. Se Deus te mostrou a promessa, minha irmã, só se agarre a ela. O resto é com Ele. Para de olhar para o seu presente e se desesperar. E para de olhar para o seu amanhã, preocupada com o que virá. Deus te chama para viver o presente de mãos dadas com Ele. Porque Ele não vai te desamparar, não vai te abandonar. José me ensina que quando Deus quer nos habilitar, Deus nos dá sabedoria para discernir o tempo das coisas. Sabe, a gente precisa pedir a Deus clareza e discernimento para o tempo de cada coisa. Deus deu a direção, os sonhos a José, mas José aquietou o seu coração, aquietou a sua mente, foi julgado de forma injusta, mas ele entendeu que no tempo certo Deus ia agir. E você se engana quando você pensa que Deus te dá só sonhos, projetos e promessas. Deus também tem direção para a sua vida. Só que direção de Deus a gente precisa buscar. E a gente vive perdida, desesperada, porque está faltando direção de Deus. Mas pastora, como que eu encontro direção de Deus para a minha vida, minha irmã? Oração e leitura da palavra. Tem mulheres que estão perdidas no seu caminhar, porque elas não estão buscando direção em Deus. Eu tenho uma promessa, então eu saio desesperada, vivendo para tudo quanto é lado. Não, você tem uma promessa, mas tem uma direção para chegar até esse lugar. Mas você precisa pedir direção a Ele, discernimento a Ele. Busque discernimento espiritual, irmã. E eu afirmo para você mais uma vez, sirva enquanto você espera. José servia enquanto ele esperava. Meu tempo ainda não chegou. Eu fui chamado para ser governador, mas hoje eu estou limpando. Eu fui chamado para ser governador, mas hoje eu estou aconselhando. Eu estou revelando sonhos. Eu estou na prisão, mas eu preciso continuar crendo, caminhando e vivendo. Pastora, Deus disse que eu tenho um chamado da palavra, glória a Deus. Mas enquanto você não vive, vai crescendo, vai servindo, vai buscando maturidade. Ah, pastora, mas Deus me chamou para ser intercessora. Glória a Deus, ainda não está vivendo. Vai servindo em outra área, porque Deus vai te habilitar a viver o teu chamado. Só que a gente acha que o preparo de Deus já é sentado na cadeira do palácio, e não é, minha irmã. Deus tem um jeito engraçado, se é que eu posso falar isso do meu Deus, de fazer as coisas. Deus me chamou para ser governador, mas eu estou aqui sendo copeiro. Deus me chamou para ser governador, mas eu estou aqui sendo escravo. Seja útil aonde Deus te colocar. E seja útil aonde Deus te plantar, minha irmã. É como diz aquela palavra, floresça onde Deus te plantar. Mas a gente às vezes quer escolher o vaso que vai ser plantado para a gente florescer. E às vezes Deus vai querer que você floresça em meio às rochas, em meio a espinhos. Mas continue servindo, caminhando e sendo útil aonde Ele te colocar. Antes mesmo de viver aquilo que a promessa te apontou um dia.
Aquele jovem carregava uma linda promessa sobre a sua vida, como você. Mas você vai precisar compreender mais uma coisa, minha irmã, que não... Quem carrega a visão de uma promessa sofre oposições. E você precisa compreender que a oposição inicial de José não foi fora, não foi longe. A oposição muitas vezes é de pessoas de perto mesmo. José sofreu oposição dentro da sua própria casa. Mas quando Deus quer te habilitar, a rejeição das pessoas convergem para o seu propósito. Eu vou repetir isso para você. Quando Deus quer te habilitar, a rejeição das pessoas convergem para o seu propósito. Venderam José pensando o quê? Ah, você vai sim, a gente vai se inclinar. Ah, José. Ai, mal sabia aqueles irmãos que estavam empurrando José para o propósito. Eu me lembro de Ana e Penina. Todas de nós já tivemos uma Penina na vida. Deixa eu mudar a sua perspectiva de Penina nessa noite. Agradeça a Deus por ela. Penina está te empurrando para o propósito. Porque se Penina não persegue Ana, Ana não ora. Se Ana não ora, Ana não gera. Deus usa os opositores a nosso favor. E a gente vive, às vezes, diante de cenários de oposição, e a gente quer nutrir um sentimento negativo. Ah, minha irmã, hoje muda a perspectiva. Ah, meu Deus, obrigada, Penina. Está me empurrando para o meu propósito, Penina. Ah, meus irmãos que estão me perseguindo, por causa de vocês eu oro mais. Eu leio mais a palavra. Os seus opositores estão te empurrando para o seu propósito. A rejeição não é o fim, é a parte do processo. E Deus usa a rejeição para te posicionar no centro da vontade dEle. A casa de Jacó não era o centro da vontade de Deus para José naquele momento. Ah, pastora, mas é a casa do pai dele. Minha irmã, Deus trabalha de forma diferente. Você precisa hoje parar de nutrir no seu coração aquela intriga com a sua cunhada, a intriga com a sua sogra, a intriga com a sua colega de trabalho, a intriga com a sua colega de ministério. Minha irmã, toda oposição converge a seu favor, e eu sei o que eu estou falando. Não sei se eu devo falar, mas eu vou falar porque pode servir para a vida de alguém. Eu já passei por isso. Mas foi o período de maior crescimento na minha vida. Sabe por quê? Porque eu fiz a mesma coisa que Ana. Ah, mas você não gera. Senhor. Deus começou a trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e depois quando eu amadureci, eu falei assim, que bênção, obrigada, meu Deus, porque se eu não tivesse enfrentado aquela oposição, eu não estaria hoje, no que eu vivo em Deus. Opositores te empurram para a promessa. A rejeição é a escada que Deus usa para promoção. Eu vou repetir isso porque isso é forte. A rejeição é a escada que Deus usa para promoção. Corre
corre para Ele. Não corre para brigar com ninguém, não. Não corre para tirar satisfação, não. Corre para Ele. Porque quem vai te habilitar é Ele. Quem te habilita é Ele, minha irmã. Às vezes a gente está pegado demais com as coisas da terra, com intrigas do nosso coração, com rancor. Ai, é porque fulano duvidou da capacidade, daquilo que Deus tinha colocado na minha vida. E daí? Quem vai cumprir na sua vida é Deus, não é fulano. E o fato de fulano ainda duvidar, te dá uma oportunidade de se aproximar ainda mais de quem pode fazer. Só que ao invés da gente correr para quem pode fazer, a gente quer correr para resolver problema. Ei, para, pelo amor de Deus. Deus quer te habilitar. Mas você não pode agir como menina. Tem tempo para ser menina. Mas também tem tempo para ser mulher. Se posicione em Deus e para, menina, que estão duvidando, menina, pastora. Menina falou que eu não vou poder ter filho e ela tem um monte. Ai, meu Deus, minha irmã. Deus vai te dar Samuel. Qual o nome dos filhos de Penina? Fala pra mim aí. Tá brigando com Penina por quê? Tá chorando com a pastora por causa de Penina por quê? Deus tem Samuel pra você, minha linda. Agora você quer ficar pegada à intriguinha de Penina? Não dá. Ah, mas eu quero ver a promessa de Deus. Mas tá pegando comigo. Pelo amor de Deus. Não dá pra ser mimizenta não, irmã. Não dá. Desculpa. Mas não dá. É necessário amadurecer. E Deus está te habilitando para suportar rejeições sem perder o propósito. Rejeição não é capaz de fazer você perder propósito, não, irmão. Tá com medo de rejeição por quê? Segue a sua vida. Deus quer te habilitar. Vai, irmão, tá do seu lado. Ei, menina, vamos crescer. Deus quer habilitar a gente. Amém. Glória. E eu aprendo mais uma lição com a rejeição, que a gente tanto reclama. A rejeição te tira do lugar errado e te planta no lugar certo. Foi o que eu falei de José. José foi tirado da casinha do papai, do filhinho predileto, que a roupinha era diferente. Ai, Deus olha e fala: tenho plano, mas para menino não dá. Eu preciso transformar esse menino num homem. E na casinha de papai, comendo a melhor comidinha, vestindo a melhor roupinha, menino não se transforma em homem. Menina não se transforma em mulher. Sabe, minha irmã, muitas mulheres aqui, você, de repente, já enfrentou muita rejeição na sua família, no seu trabalho, amizades. Eu sei que dói. Mas muitas vezes é exatamente essa rejeição que tira você de onde você não deveria mais estar, e te leva para o lugar que você deveria. Tem portas
que Deus fecha na sua vida porque Ele fala, olha só, não é mais aqui. E a gente se desespera, meu Deus, a porta de emprego fechou. É a oportunidade de você começar o seu negócio próprio. É uma oportunidade de você agora ser uma empresária, empreendedora. Deus quer nos tirar de contextos em que não nos compete mais estar, porque não vai nos levar onde Ele deseja. Mas quando Deus faz isso, a gente se desespera. Às vezes Deus vai tirar de lugares confortáveis e vai te colocar num deserto. Mas é esse deserto que vai te conduzir. Na casinha de papai não tinha promessa cumprida. Deus quer te habilitar, minha irmã. E para te habilitar, Ele vai te tirar de alguns lugares. Eu não estou mandando você sair de lugar nenhum. Quero deixar isso bem claro aqui. Porque agora está na moda a gente mandar todo mundo sair para lá e para cá. Eu não estou mandando você sair de lugar nenhum. Eu estou te dizendo, se Deus te tirou, tá. Mas o Senhor já me revelou para onde eu estou indo. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Tem pessoas que estão em lugares que Deus já tirou e a pessoa volta. Relacionamentos que Deus já disse, esse namoro, esse homem não é para você. Aí ele termina com você e você vai, por favor, eu te amo. Minha irmã, Deus está te livrando e você está voltando para lá para quê? Você está tendo a oportunidade de se aproximar de Deus reafirmar a sua identidade, mas você quer ficar com um namorado que não te valoriza, não te respeita. Aí Deus vem te dar a resposta, tira ele da sua vida, você vai atrás. Para! Olha para o seu futuro. Você vê com clareza que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a sua vida. Gente, esse namorado não tem nada a ver comigo, mas eu gosto tanto dele. Se Deus te tirou, minha irmã, continua a sua caminhada. Pastora, mas está doendo, vai doer mesmo. Pastora, mas está difícil, é difícil mesmo. É para ser difícil, irmão. É para ser difícil. Se tiver facinho demais, fala assim, é para ser difícil. É para ser difícil. Não é para ser na casinha de papai, no confortável, não. Alguém vai dizer que a sua zona de conforto é o berço que Satanás te nina. Tá legal aqui. Aí você tá, na rede. Aí Satanás balançando a rede pra lá e pra cá. Deixa ela quietinha aqui. Deixa ela no confortável.
Deixa aqui não tem crescimento, aqui ela não vai me dar trabalho, minha irmã. Sai fora dessa rede, desse conforto. Vai em direção ao seu propósito, para aquilo que Deus te direcionou. Mas esteja disposta a vencer as batalhas no meio do caminho. Mas você vai ter para onde olhar. Vai com fé, continua caminhando. José passou muitas dores. E as suas dores, as suas perdas, as suas decepções, as suas frustrações, o seu luto, eles te amadurecem e te preparam, irmão. Não é complô de Deus contra você, não. É Deus está te preparando. Deus está te preparando para aquele lugar que já foi revelado a você. A dor é a dor que separa meninas de mulheres. É verdade. É a dor que separa menina de mulheres. José foi vendido, foi traído por pessoas do seu próprio sangue, seus irmãos, que deveriam olhar para ele e apoiar. Imagina a dor que esse menino imaturo de 17 anos sentia, um adolescente. Mas Deus estava por trás de tudo. Não foi nada em vão. Deus estava por trás de tudo e direcionando cada acontecimento. Às vezes aquilo que parece ser o fim é apenas o começo daquilo que Deus quer fazer em você. Mas você precisa continuar com seus olhos naquela promessa, naquela palavra. E abraçar a maturidade para esse tempo. Abandonar a menina e começar a se posicionar como uma mulher de Deus. Você acha que José aprendeu a confiar em Deus lá na casa do papai com comidinha e túnica bonitinha? Não. José aprendeu a confiar em Deus foi aonde, Camila? Foi no Egito. É no Egito que desafia a sua fé, minha irmã. Você só aprende a confiar no Egito. Deixa Deus amadurecer o seu coração. Deus quer te habilitar. Mas você não pode agir como uma menina mais. E não é para você se deixar amargar pelos processos da vida. Às vezes acontece, nós somos mulheres normais, ainda com propósitos espirituais, somos seres comuns. Não deixe o seu coração amargar no processo, na caminhada, no Egito ou no deserto. Mantenha o seu coração limpo em Deus. A dor nos ensina a sermos fiéis, mesmo quando as circunstâncias parecem injustas. Continue sendo fiel. Pastora, mas é muita injustiça. Continua sendo fiel a Ele, confiando nele. O processo é doloroso, mas é o que nos molda. É o que nos amadurece espiritualmente. Minha irmã, não tem como ter o molde do oleiro se o barro não for prensado. Não tem como ter as digitais de Deus se você não for prensada. Mas a dor, ela tem um grande benefício. E foi na dor que José foi treinado para reinar. Quando chegou o tempo certo, aquele menino que foi tirado da casa do seu pai, foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo, foi copeiro, foi prisioneiro.
ele foi sendo preparado dia após dia para sentar na sua cadeira de direito. Aquele jovem sonhador agora amadurece pela dor. E agora, amadurecido pela dor, ele estava preparado e pronto para salvar outros. Sabe, às vezes a gente quer ser preparada muito rápido. Mas José precisou passar por várias etapas para ele ter estrutura, para abraçar tamanha responsabilidade que viria até ele. Deus tem coisa grande para a sua vida, você precisa de estrutura. Você vai precisar de carcaça, minha irmã. E é a dor que vai te dando essa estrutura. A dor prepara você para suportar a glória do propósito que Deus reservou. Sem o processo não haveria estrutura para sustentar o que Deus quer te entregar. Você não ganha estrutura como uma academia. Você não ganha estrutura se você não pegar peso. Ei, o peso na sua vida está te dando estrutura. Está te fortalecendo para você ter força, estrutura para carregar a promessa dele, o cumprimento dessa promessa. Lembre-se, minha irmã, Deus está usando tudo em seu favor para te amadurecer para o seu futuro. Confie no processo, porque o final da história será para a glória de Deus e para a salvação de muitos através da sua vida. Aquele menino foi preparado para salvar a vida de muitos. Nós lemos aqui. Aquele povo enfrentou uma grande fome, mas sendo copeiro, vendo Faraó trabalhar, vendo como era às vezes o armazenamento das coisas, estava ali só limpando, só cuidando, mas ganhando maturidade, ganhando experiência. E quando chegou a hora dele viver a promessa, ele estava preparado. 2 Coríntios 4,17 vai dizer assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas essas coisas. Eu vou repetir: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa, mas pesa mais, muito mais do que todas essas coisas. Deus está te preparando para o maior, irmão. Deus está te preparando para além. Mas você vai precisar se submeter a Ele. Você vai precisar submeter as dores e entender. Talvez você entrou aqui, pastora, eu não sei por que eu estou passando por isso. Deus está te dizendo: calma, eu estou te habilitando. Depois que você sair dessa fase, você vai sair mais forte. Quando seu marido vier com você, você vai estar mais forte. Mas você só precisa continuar caminhando e deixando ele te amadurecer. E Deus quer te habilitar, minha amiga. E Deus gerou essa palavra no meu coração num processo. Porque quando a gente está caminhando com Deus, a gente vê direção. E Deus fala com a gente através de tudo. Eu tirei minha habilitação recentemente.
eu enfrentei sol, vários dias de sol. Eu passei o meu verão no sol. E quantas vezes eu estava lá naquele sol, eu falava assim, meu Deus, eu preciso passar por aqui. Eu tenho um lugar para que eu estou indo, eu sei o que eu quero, mas eu preciso enfrentar isso aqui. E foi nesses processos que Deus foi me dando essa palavra. José conhecia a teoria. A revelação da promessa de Deus para ele era teoria. Só que para você ser habilitado, a teoria não é suficiente. Você precisa viver na prática. Você não ganha experiência na teoria, minha irmã. A teoria não te dá conhecimento suficiente para a prática. Você tem que praticar. É praticar. E José agora saiu da teoria, daquilo que ele conhecia, ele foi viver na prática o processo. Ele foi vivendo na prática o processo. E a prática de Deus, ela te aprova ou ela te reprova. É na caminhada, é na prática que você vai ser aprovado ou reprovada para a promessa final. Talvez você está olhando para mim hoje e falando, pastora, eu enfrento a mesma situação há anos. Minha irmã, eu preciso te dizer respeitosamente, tem alguma coisa aí que você ainda não aprendeu. Porque a gente só precisa repetir provas quando a gente não aprendeu alguma coisa. Faltou alguma coisa para a gente ser aprovado. Pastor, eu estou na mesma prova e ela vai e vem. Minha irmã, pede discernimento a Deus. Você está precisando aprender alguma coisa aí nesse processo. Porque na história de José você não vai ver em nenhum momento José vivendo as mesmas coisas. Ele era conduzido de um lugar para outro e dali ele ia para outro. Todos os cenários foram de dor e de desafio, mas nenhum cenário foi igual. Porque quando a gente vive o mesmo cenário mais de uma vez, é porque existem coisas que nós estamos sendo reprovadas. E Deus quer habilitar você para viver a promessa dEle. Deus quer te dar uma autorização e dizer, vai, eu te autorizo a viver. Mas para isso, existem provações. E essas provações, elas vão te aprovar ou reprovar. Pede clareza a Deus, porque Ele quer te conduzir para este lugar. Ele quer te conduzir para a liberdade de vida com Ele. Mas você precisa viver a prática e ser aprovado nessa prática. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós estamos caminhando para o final. E eu quero orar com mulheres aqui. Com mulheres. Porque só vem ao altar mulheres. Desculpa, meninas têm medo de vir ao altar. Porque meninas têm medo da opinião das pessoas. Eu quero convidar ao altar as mulheres que olham para essa ministração e estão discernindo, pastor, eu estou nesse processo. Eu pensei que Deus estava querendo acabar comigo, mas hoje eu estou entendendo que não. Deus está me levando para a promessa dEle. Mas eu preciso ser fortalecida nessa noite. Eu preciso ter clareza. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir para o altar. Deus tem uma habilitação para entregar na sua mão. E eu não estou falando de CNH. Eu estou falando de uma autorização para você ir e vir no seu propósito.
Porque Deus também nos dá autorização para ir e vir dentro do propósito dele para as nossas vidas. Deus está querendo autorizar mulheres aqui. Toma, filha, agora você está autorizada a caminhar no seu propósito e fluir. Sai do seu lugar e venha ao altar. Deus quer te preparar para uma grande obra. Deus quer te dar uma autorização na sua